1 Coríntios, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, texto das Sagradas Escrituras, assim nos diz. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Adoramos ao Senhor e bendizemos ao Seu nome pelas muitas bênçãos que temos recebido da Sua parte, ó Deus Santo. E nós bendizemos a Ti pelo Seu cuidado e pelo amor que o Senhor tem revelado a nós por meio das Sagradas Escrituras e também pela providência e também pelo zelo do Senhor em nos sustentar a cada dia. Oramos, Deus Santo, para que o Senhor nos abençoe nesta noite e neste momento, especialmente de meditação da palavra do Senhor, na palavra do Senhor. Oramos para que o Senhor aplique a sua mensagem em nosso coração. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, ciente de que em nós mesmos não há qualquer coisa que nos torne merecedores das bênçãos e do seu favor. Mas suplicamos não por nós, mas pelos méritos de Cristo, que o Senhor, de maneira muito graciosa,
seja favorável para conosco nesta noite, ao nos dar entendimento da sua palavra. É no nome do seu Filho amado, Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando a primeira sessão do livro, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa é uma carta relativamente extensa, mas é uma carta que contém, e sendo obviamente uma carta relativamente extensa, ela é uma carta que trata a respeito de diversos assuntos. Como nós já temos mencionado, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ela não podemos dizer que há um assunto sobre o qual toda a carta está escrita. Há vários problemas que o apóstolo Paulo trata nessa carta. Há vários problemas que ele vai tratar com a igreja em todo o texto da primeira carta, bem como da segunda carta. E esses problemas nós temos a ciência de que são problemas extremamente sérios, problemas bem graves que ele trata com o seu povo. Mas há blocos de texto onde nós podemos identificar nesses blocos um assunto principal. E nesse bloco, esse primeiro bloco que nós estudamos, e hoje encerramos, que vai até o capítulo de número 4, nós podemos dizer que o assunto aqui está relacionado à unidade. É um texto onde o apóstolo Paulo está chamando a igreja à unidade. E essa unidade, obviamente, centrada na cruz de Cristo Jesus. O grande problema que o próprio apóstolo Paulo enfrenta nesses primeiros 4 capítulos, e ele vai exortar, e pelo tom que nós vimos no verso 21 da passagem agora do capítulo 4, exortar de maneira muito dura. O apóstolo Paulo, ele se mostra incisivo quanto às críticas e à exortação que ele faz aos cristãos de Corinto por conta das suas práticas. Ele exorta a igreja quanto à unidade por conta das facções que existiam dentro da igreja de Corinto. Haviam alguns líderes que não se submetiam à autoridade do apóstolo Paulo, esses provavelmente por conta da ausência de Paulo no meio da igreja, e esses, por sua vez, fomentaram uma espécie de divisão e de facção no meio da igreja de Corinto. Obviamente, não apenas os líderes eram culpados dessas divisões, mas a igreja também, pois eles se diziam, eu pertenço a Paulo, o próprio texto nos diz isso, e alguns diziam, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, aqueles que provavelmente se julgavam mais piedosos por afirmarem isso. E Paulo então vai exortar aos cristãos de Corinto para que deixassem todo tipo de facção e voltassem as suas mentes, a sua prática para a centralidade da cruz de Cristo, que promove a unidade no seio da igreja de Cristo Jesus. O que a passagem nos mostra é que provavelmente grande parte da discussão em torno de quem pertencia a quem estava relacionada à predileção de alguns membros, de alguns líderes, por determinados cooperadores do próprio apóstolo Paulo, por conta da sua eloquência ou por conta da sua sabedoria. A igreja de Corinto, ela era extremamente influenciada por uma perspectiva de filosofia grega. Não podemos dizer que há aqui uma influência propriamente do gnosticismo, mas há aqui uma influência da filosofia grega, e essa perspectiva que assediava a igreja de Corinto era o que estava formando a mente dos cristãos daquela igreja e criando, então, as divisões e as facções no meio da igreja de Corinto. O que nós podemos perceber é que esses que se valiam do critério da sabedoria do mundo, para avaliar os seus líderes, para avaliar os pregadores da palavra, eles são reputados por nada nessa passagem. E o texto das Escrituras vai dizer que toda a sabedoria humana, Deus no último dia iria destruí-la. E a passagem nos mostra que a verdadeira sabedoria não está propriamente no conhecimento humano, este que no último dia o Senhor irá destruir, mas está na mensagem da cruz de Cristo.
o que para o homem, segundo o texto do apóstolo Paulo, é loucura. E achei muito interessante meditar nessa carta, porque até então nós temos a tendência de afirmar que a passagem de fato é loucura, de que a mensagem do Evangelho de fato é loucura. Mas o que o texto das Escrituras nos diz é que loucura é a sabedoria humana que desconsidera a revelação de Deus, porque a mensagem da cruz, ela é poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da mensagem do Evangelho. E é por isso que ele insiste que os cristãos de Corinto devem ter as suas mentes e seus corações voltados para essa mensagem. Que o critério e o padrão de vida não deve ser estabelecido com base na filosofia grega ou em grandes oradores, mas eles devem olhar de fato para a mensagem da cruz de Cristo. Toda esta sessão, irmãos, ela gira em torno disso. Ela gira em torno da centralidade da cruz de Cristo, que chama os cristãos de Corinto a renunciarem aos seus padrões mundanos de sabedoria e se voltarem então para a mensagem da cruz. O texto anterior, quando nós olhamos a passagem, já no final do capítulo de número 3, nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele é incisivo quanto a isso. Note a incoerência quando nós olhamos para o final da passagem, no capítulo 3, a partir do verso 18, e quando nós olhamos as afirmações dos cristãos de Corinto nos capítulos anteriores. Eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Mas Jesus, ou o apóstolo Paulo, está agora nos versos 18 até o verso 21, dizendo que não são vocês que são deles, mas eles é que são de vocês. Tudo é vosso, segundo o texto das Escrituras. Essa perspectiva que o apóstolo Paulo apresenta aos cristãos de Corinto é uma perspectiva de serviço. E o próprio apóstolo Paulo tinha consciência da sua responsabilidade de servir a igreja de Corinto. E ele entende que esse serviço era o serviço de ensinar, era o serviço de discipular, era o serviço de pregar a mensagem do Evangelho da cruz de Jesus. E ele está agora levando os cristãos de Corinto a essa perspectiva, quando ele diz, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então os cristãos de Corinto estavam sendo servidos pelo apóstolo Paulo e pelos seus cooperadores, e como aqueles que haviam recebido a mensagem do Evangelho, da graça de Cristo Jesus, crucificado na cruz do Calvário, eles deveriam agora não lutar para se autoafirmarem no meio da igreja e criando facções, mas eles deveriam, à semelhança agora daqueles que plantaram o Evangelho, a semente do Evangelho no seio deles, ter também a mesma disposição de servir que Cristo e também como os apóstolos. Note como nós podemos perceber a disposição do próprio Jesus de servir a igreja. E depois, aqueles que foram responsabilizados por dar continuidade ao trabalho de fundação da igreja, como esses também, por sua vez, serviram a igreja e serviram até mesmo ao ponto da morte. E agora haviam aqueles que, não tendo entendido, ou sendo influenciados por uma perspectiva grega, estavam deturpando a mensagem do Evangelho, quando provavelmente se julgavam superiores a alguns dentro da igreja, porque pertenciam a tal líder, ou a tal líder. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles deveriam não lutar entre si para dizer quem era melhor, ou quem pertencia ao melhor pastor, mas para que eles então se servissem mutuamente. E o apóstolo Paulo, ele encerra o capítulo 3, se definindo como um cooperador, como alguém que está a serviço de Deus para a edificação da igreja e, por sua vez, a serviço também da igreja. E é completando esse raciocínio que o capítulo de número 4 ele começa. Completando esse raciocínio daquilo que Paulo havia ensinado nos textos e nos versos anteriores. Nessa passagem, irmãos, como um todo, nós podemos dizer que Paulo ele vai dar aqui para nós
algumas características dos apóstolos, ou daqueles que se encarregam de pregar a palavra, aqueles que se encarregam, de fato, com sinceridade de coração, de pregar a palavra de Deus para o benefício da igreja e não para benefício próprio. E ele vai dar aqui algumas características desses homens que piedosamente se encarregam de pregar a mensagem. Não daqueles levianos, hipócritas, que usam a palavra em seu próprio benefício, mas daqueles que de fato entenderam a sua responsabilidade da pregação e o fazem de coração. Paulo então vai dar algumas qualificações, ou vai dar aqui algumas características. E a primeira característica que nós podemos observar nessa passagem é que Paulo fala dele, dos apóstolos, daqueles que pregaram o evangelho de Cristo Jesus no meio da igreja de Corinto, como mordomos fiéis, como aqueles que estavam a serviço de Deus, mas também a serviço da igreja. Olhe como é interessante o que a passagem nos diz logo no início, quando ele diz assim: assim pois. Essa expressão, assim pois, ela claramente faz uma conexão com o texto anterior. Se no texto anterior o apóstolo Paulo está se definindo como alguém que é cooperador de Deus, ou seja, que está a serviço de Deus para o benefício da igreja, ele vai dizer: assim pois, de maneira conclusiva, em relação àquilo que ele havia dito anteriormente, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E nessa passagem, nesses versos que acabamos de ler, Paulo vai usar duas expressões que definem com clareza o tipo de serviço que ele prestava a Deus e também à igreja. A primeira palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para se definir e para mostrar: olha, é assim que a igreja deve nos ver, é assim que a igreja deve nos considerar. A primeira palavra é ministros, ministros de Deus, ministros de Cristo Jesus. Essa palavra, o seu significado, ele descreve alguém que está a serviço como que de uma embarcação, alguém que define da seguinte forma: a palavra, ela descreve escravos que remavam no convés de uma embarcação. Eu lembro do filme, talvez alguém já tenha visto, o filme Ben-Hur. Eu vi. Eu preciso até ver de novo, porque faz tempo que eu não vi. É até engraçado se eu não tivesse visto, né? Mas naquele filme você tem uma cena muito interessante, que é quando ele está acorrentado no subsolo do barco, e ele tem que remar. E ele tem que remar no ritmo daquele que está dando o compasso da remada. E à medida que ele acelera as batidas no tambor, eles precisam acelerar a remada. Diminui a remada, até que eles tenham um tempo de descanso. A ideia de ministro nessa passagem, na palavra que o próprio apóstolo Paulo usa nesse texto, é a ideia de um servo que está a serviço do Senhor, assim como aqueles escravos que remavam no convés de uma embarcação, tendo um senhor que ditava o ritmo da remada. É assim que Paulo está se definindo, como um escravo de Cristo Jesus a serviço de seu Senhor. A segunda palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever a maneira com que os cristãos de Corinto deveriam o considerar é despenseiro. E a ideia de um despenseiro é também a ideia de um servo. Talvez um servo com responsabilidades maiores e talvez com honra maior do que um mero ministro, como a palavra que o apóstolo Paulo usa para se descrever aqui nesses versos. O despenseiro é o mordomo, é aquele em quem o dono de uma propriedade confia a responsabilidade de cuidar da sua propriedade e dos bens da sua propriedade, porque quando ele voltar, ele vai cobrar do seu mordomo a integralidade daquilo que ele deixou sobre sua responsabilidade. É aquele que será cobrado no dia em que o seu senhor voltar, quanto às coisas que ficaram sobre o seu cuidado.
Paulo está se descrevendo assim: alguém que terá de fato no último dia de prestar contas a Deus a respeito do seu próprio serviço. Desta forma, nós podemos entender que Paulo passa a combater a perspectiva que os cristãos de Corinto tinham acerca de seus líderes, acerca dos seus pastores, acerca daqueles que lhe ensinavam, atribuindo a eles uma honra maior do que eles de fato tinham. E nessa passagem, João Calvino, comentando o texto de Coríntios, ele diz algo que me chama muito a atenção. Ele diz que ao ministro nós não devemos dar honra nem além daquela que ele merece, nem aquém daquela que ele merece. Porque em ambos os casos, a palavra será desprezada. Tendo em vista que a figura do ministro está, ou a palavra está associada à figura do ministro. Então ele diz, quanto ao ministro, nós não devemos nem supervalorizá-lo, nem depreciá-lo, porque em ambos os casos é a palavra que nós estamos julgando. O texto das Escrituras, e inclusive nessa passagem, vai nos mostrar ainda que o apóstolo Paulo, ele vai concluir esse raciocínio dizendo que, portanto, o que aquelas pessoas, ou o que aquela igreja deveria considerar acerca do próprio apóstolo Paulo ou dos demais cooperadores quanto à sua responsabilidade quanto ao seu ofício. O versículo de número 2 completa o raciocínio quando o apóstolo Paulo diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se requer do mordomo? É a fidelidade. Fidelidade quanto àquilo que foi colocado sobre a sua responsabilidade. Quanto aos apóstolos, o que foi posto sobre a responsabilidade dos apóstolos, senão a sã doutrina, senão a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, senão a mensagem que de fato, sobre a qual a igreja seria edificada. Os mordomos deveriam ser fiéis àquilo que foi posto sobre a sua responsabilidade, e aquilo que foi posto sobre a responsabilidade deles era o Evangelho. E eles não poderiam de forma alguma negligenciar o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é obviamente uma exortação que Paulo faz aos líderes da igreja quanto ao procedimento deles, mas é também uma exortação que o apóstolo Paulo faz à própria igreja quanto ao critério de avaliação de seus líderes, quanto ao critério de avaliação de seus pastores, de seus mestres. Perceba que os cristãos de Corinto, eles estavam muito mais preocupados com a eloquência de seus pregadores, com a eloquência de seus oradores, de seus mestres, dizendo que provavelmente Apolo fosse melhor do que Paulo, ou um melhor pastor, porque discursava melhor, porque falava melhor. Eles tinham um padrão de avaliação completamente equivocado. O que eles deveriam observar em relação aos seus pastores, em relação aos seus ministros? Era a fidelidade à sã doutrina. Eles não deveriam vê-los como supervalorizados, ou como que quase deuses, mas eles também não deveriam desmerecer ou desprezar os seus pastores, mas aquilo que eles deveriam considerar e avaliar é a sua fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade à sã doutrina. E é muito difícil, irmãos, olhar para um texto como esse e não comparar com aquilo que nós vivemos hoje, sendo evangélicos na nação brasileira, quanto aos critérios de avaliação daqueles que hoje são tidos como grandes pregadores, grandes líderes, grandes homens. São grandes por quê? Porque são fiéis à palavra de Deus. Conheço um pastor que, por diversas vezes, nos alertou no tempo do seminário e também na nossa caminhada, dizendo que há um risco muito grande para aqueles que buscam ser grandes pregadores,
grandes oradores. Porque esses correm um sério risco de, em seu ministério, caírem no pecado e abandonarem o Evangelho de Cristo Jesus. Mas hoje, nós vemos que há uma tendência geral de julgarmos, talvez, o ministério de alguém, de julgarmos a qualidade do trabalho de um pastor, pela sua oratória, pela maneira com que ele gesticula no púlpito. Por que ele é um bom pregador? Porque ele pega o microfone e ele anda no meio da igreja. Por que ele é um bom pregador? Porque eu morro de rir quando eu ouço, porque é divertido ouvir ele pregando. Por que ele é um bom pregador? Porque ele usa palavras difíceis, né? É tão difícil, às vezes, até acompanhar o sermão. Não entendo nada do que ele fala, mas fala bonito. Qual é o critério de avaliação? Será que nós estamos tão distantes do critério bíblico de avaliação como os cristãos de Corinto estavam? Note que, obviamente, Paulo está dizendo aqui, e ele vai concluir isso no restante da passagem, é que aquele que cobraria de fato a fidelidade de seus mordomos é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Paulo não está dizendo aqui, num primeiro momento, numa primeira esfera, que os cristãos de Corinto deveriam avaliá-lo dessa forma, mas que no final das contas, aquilo que ele deveria apresentar é a Deus, no último dia, é a fidelidade à palavra. Portanto, obviamente, pregadores hoje devem se preocupar, antes de tudo, de serem encontrados fiéis diante do Senhor no último dia, quanto àquilo que lhes foi posto como uma responsabilidade. Mas nos serve também de alerta para que sejamos coerentes com a palavra de Deus quando avaliarmos alguém. Eu estou dizendo isso, irmãos, para que nós não incorramos no risco de nos tornarmos seguidores de determinados líderes ou pessoas. Porque fala bonito, porque é isso. Mas nós devemos ser criteriosos quanto àquilo, ou quanto ao conteúdo daquilo que é dito. Quanto ao conteúdo daquilo que é ensinado. Eu lembro que no seminário algumas críticas de sermão matavam a gente de raiva. Porque às vezes o cara que ia fazer a crítica, o professor que ia fazer a crítica dele era assim, não que não seja válida, porque existe um aspecto da comunicação que é importante, mas ele dizia assim, ele gastava a crítica toda do sermão para dizer, você pregou com a mão no bolso, não, você não deve pregar com a mão no bolso. Você teve muitos erros de português no seu sermão, e você precisa cuidar disso. Eu não estou dizendo que não são críticas válidas, mas a questão é que, às vezes, você gastava todo o tempo criticando mais a forma do que o conteúdo. Isso não significava que não houvesse necessidade de corrigir o conteúdo, mas simplesmente porque foi negligenciado esse aspecto. Portanto, nós devemos ser criteriosos quanto àquilo que nós ouvimos, quanto àquilo que nos é ensinado, quanto àqueles que nós seguimos. Se nós estamos debaixo de uma liderança, o que nós devemos observar e cuidar é para que não sejamos enganados por fábulas e lobos, mas sejamos diligentes em avaliar se dos púlpitos das nossas igrejas o que é pregado é o Evangelho de Cristo Jesus. Note que a passagem, agora continuando a partir do verso 3 até o verso de número 5, o texto nos mostra que o apóstolo Paulo não se importava caso houvesse de passar por uma espécie de tribunal. E provavelmente Paulo esteja fazendo referência aqui à sua própria experiência como um apóstolo que em diversos momentos foi submetido a interrogatório ou a julgamento. Paulo está dizendo assim, pouco me importa se eu tiver de passar por essas coisas. Paulo não estava preocupado com isso, porque ele tinha plena consciência, ou estava em paz em sua consciência, quanto ao seu procedimento como apóstolo. Mas note como a passagem é interessante quando ela diz, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, mas mesmo assim, não me dou por justificado. Paulo está dizendo que ele não é justo apenas porque foi fiel ao conteúdo da palavra, porque nesse sentido ele estaria em plena contradição com aquilo mesmo que ele havia ensinado.
Ele vai dizer, eu sou justo porque é Deus quem justifica. E no último dia o julgamento cabe a Ele. É o próprio Senhor que irá julgar no último dia. E ele vai concluir a sua exortação nesse bloco da passagem, dizendo aos cristãos de Corinto que no último dia Deus revelaria todas as coisas. E quando ele faz menção de trevas aqui, ele não está fazendo necessariamente menção a algo negativo, mas ele está fazendo referência a coisas que estão ocultas. Tudo isso Deus vai revelar no último dia. O procedimento, a intenção, os pensamentos, a conduta, tudo aquilo, ou tudo que nós pensamos, fazemos, a maneira como nós nos portamos como cristãos, tudo isso será exposto e revelado por Deus no último dia. Agora, eu chamo a atenção aqui, irmãos, para o fato de que o apóstolo Paulo não está se eximindo de crítica. O apóstolo Paulo não está se colocando numa condição como de alguém a quem não cabe qualquer crítica. Não, eu sou apóstolo, portanto, inquestionável. Isso é fato, principalmente quando nós observamos a atitude do próprio apóstolo Paulo em repreender Pedro, que era um apóstolo, era um dos 12 discípulos de Jesus e dos mais chegados. Cometeu pecado quando fez uma espécie de rejeição dos gentios, e Paulo vai o repreender por conta disso. Portanto, Paulo não está dizendo aqui que a apóstolos não cabe repreensão. Ele não está se eximindo da crítica, mas o que ele está dizendo aqui é quanto à sua apostolicidade, ou quanto ao seu exercício apostólico, quanto à sua responsabilidade como apóstolo, ele estava tranquilo. E o exercício do seu ofício, Deus o julgaria no último dia. Ele está dizendo isso aqui porque os cristãos de Corinto, talvez incentivados por aqueles líderes que se opunham ao apóstolo Paulo, estavam questionando a própria autoridade do apóstolo Paulo. Então, por isso ele vai dizer que quanto ao seu ministério, ele estava de fato de consciência tranquila e que Deus o julgaria no último dia. Portanto, cabe afirmar, quanto a essa passagem, que o texto das Escrituras não nos dá qualquer direito de dizer, não, só Deus pode me julgar. Como se nós também não fôssemos passíveis de erro ou de crítica. Muito pelo contrário, nós somos pecadores e nós vamos errar, e aquilo que o apóstolo Paulo nos mostra é que ele está repreendendo os cristãos de Corinto. E se eles, mesmo que sendo crentes, estivessem errados, e Paulo estivesse defendendo aqui uma espécie de isenção, Paulo não poderia exortá-los, mas Paulo os está repreendendo. Portanto, Paulo não está dizendo que crentes não devem ser repreendidos ou julgados, principalmente por sua liderança. O que ele está dizendo aqui é que ele, como apóstolo, irá de prestar contas a Deus no último dia. No entanto, quanto ao seu apostolado, ele está de consciência tranquila. O que é interessante é que aquelas pessoas que dizem, não, só Deus pode me julgar. Eu não vou prestar contas da minha vida para você, eu vou prestar contas da minha vida para Deus. Interessante que essas pessoas não têm medo disso. Interessante que esse tipo de afirmação não inspira nenhum temor naqueles que assim o dizem, sendo que as Escrituras nos dizem que Deus é terrível no seu julgamento. Portanto, o fato de saber que Deus um dia irá de nos julgar deve imprimir no nosso coração temor, zelo e arrependimento e piedade quanto à nossa conduta prática, da nossa vida ética, da nossa vida moral. Mas assim como o apóstolo Paulo e os seus demais cooperadores, a nossa postura deve ser também de mordomos fiéis, fiéis à palavra de Deus. Tendo em vista, irmãos, que a fidelidade à palavra não é responsabilidade apenas de pastores, de pregadores, de professores, daqueles que se dedicam ao ensino. Mas a fidelidade ao Evangelho, ela é uma responsabilidade de todos nós.
como crentes em Cristo Jesus. E no último dia, Deus irá cobrar de cada um de nós a maneira com que nós aplicamos o Evangelho nas nossas vidas. Nós vimos isso no capítulo 3. Nós meditamos nessas verdades no capítulo 3. O segundo ponto do texto, agora do verso 6 até o verso 13, o texto nos mostra que esses que eram servos ou mordomos fiéis, eram também servos humildes, fazendo aqui uma referência ao próprio apóstolo Paulo. E ele inicia essa passagem dizendo de determinadas coisas que ele havia aplicado de maneira figurada a ele, bem como a Apolo, para o benefício da igreja de Corinto. Quais são essas coisas que ele aplica figuradamente a ele e a Apolo para o benefício da igreja? São essas linguagens que ele tem usado aqui. Lembra que no capítulo 3 ele faz uma referência sobre aquele que planta e aquele que rega. Depois ele fala sobre aquele que edifica. Ele faz, portanto, uma referência ao seu ministério numa linguagem rural, numa linguagem de um lavrador, mas ele faz referência também do seu trabalho como um mestre de obras que tem responsabilidade de liderar alguns na edificação de um prédio. E agora ele fala a respeito de si mesmo e também dos demais apóstolos como ministros e dispenseiros, servos do Senhor, escravos de Cristo Jesus. E nessa passagem, agora nos versos 6 até o verso 13, o texto vai nos mostrar o propósito. Qual foi, portanto, o propósito do próprio apóstolo Paulo em aplicar figuradamente esse tipo de linguagem à sua vida e ao seu ministério em benefício da igreja de Corinto? O propósito ele declara nos versos seguintes, quando ele diz que ele intentava, portanto, que esses não se ensoberbecessem. E mais uma vez Paulo aqui vai tocar na questão do orgulho. Mais uma vez Paulo vai confrontar o orgulho daqueles cristãos de Corinto. E ele faz, logo em seguida, uma exortação, para que eles, então, não se ensoberbecendo, não ultrapassassem o que está escrito. Olha como existe uma relação explícita daquilo que Paulo diz nos versos anteriores com aquilo que ele diz agora. O que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel, fiel à sã doutrina, fiel à palavra do Senhor. E o que se requer, portanto, da igreja de Corinto é que eles não ultrapassassem o que está escrito. Portanto, não fossem além da própria revelação divina, não fossem além da palavra de Deus. E ultrapassar nesse sentido pode significar, inclusive, estar aquém dessa palavra, ou distante dessa palavra. A exortação do apóstolo Paulo, portanto, é para que eles estivessem centrados nas Escrituras, na palavra de Deus, tendo em vista que a centralidade das Escrituras na vida da igreja seria uma arma contra toda soberba, seria uma arma contra todo o orgulho. Para mim, irmãos, é extremamente incoerente encontrar pessoas como professores de teologia, professores de seminário, aqueles que são professores em centros de mestrado e pós-graduação, em faculdade de teologia, que são crentes, mas que são extremamente arrogantes, extremamente soberbos pelo nível de conhecimento que têm, sendo que à medida que nós nos aproximamos mais da palavra de Deus e temos mais conhecimento dela, devemos ser humilhados diante deste conhecimento, porque à medida que nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós temos um conhecimento a respeito da grandiosidade de Deus, bem como da nossa pequenez e dos nossos pecados. Paulo agora, dos versos 7 até o verso final dessa passagem, até o verso 13, ele vai alternar entre uma linguagem irônica, se valendo de um recurso de linguagem, sendo irônico ao se dirigir aos cristãos de Corinto, e também ele oscila, ele reveza entre uma linguagem irônica e a descrição do seu ofício e da sua situação como apóstolo. Nos versos 7, verso 8 e também no verso 10, nós podemos encontrar essa ironia,
quando Paulo vai dizer assim, versos 7 e verso 8. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estais ricos, já estais fartos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo está dizendo assim, ó, vocês já estão se julgando abastados, plenos. Antes fosse verdade, porque aí nós reinaríamos com vocês. Paulo vai ser irônico ao descrever o conceito que os próprios cristãos de Corinto, bem como os seus líderes, tinham a respeito de si mesmos. E quando nós olhamos esse texto, nós nos lembramos de uma outra passagem das Escrituras que nos descreve uma situação muito semelhante. Quando João, na ilha de Patmos, ele vai descrever a situação da igreja de Laodiceia, onde ele vai dizer, olha, vocês já se julgam ricos, mas eu recomendo que vocês comprem ouro refinado de mim, porque vocês estão pobres, cegos e nus. Homens que não conseguiam enxergar pela cegueira espiritual, pela dureza de seus corações, a real situação em que se encontravam diante do Senhor. Portanto, Paulo faz aqui uma descrição daquilo que aqueles homens pensavam ser e daquilo que eles realmente eram. No verso 10, ele ainda usa uma linguagem irônica quando ele diz assim, nós somos loucos por Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, nobres e nós desprezíveis. Ele está sendo irônico quando ele se dirige àquelas pessoas. Mas, a partir do verso 9, verso 11, 12 e 13, Paulo vai descrever a situação dele como um apóstolo diante de Deus e diante dos homens. E ele vai dizer assim, eu tenho para mim que Deus nos colocou como os últimos dos homens. E a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui é a linguagem de militares que chegam dentro de um teatro, como que expondo os seus prisioneiros de guerra à vergonha e ao espetáculo. Aqueles que certamente morreriam pela espada ou pelos dentes das feras. Paulo se vê como esses homens, aprisionados e envergonhados diante de uma multidão e que estavam prestes a serem devorados, fosse pelo fio da espada ou fosse pelos dentes das feras. É assim que Paulo descreve a si mesmo e aos próprios apóstolos. E aí, mais uma vez, eu fico pensando que esses pseudo-apóstolos que nós vemos nos dias de hoje, o que eles fazem com uma passagem como essa? O que eles fazem com textos como esse? Eles arrancam de suas Bíblias? Eles simplesmente ignoram, eles pulam, ou simplesmente não leem mesmo as Escrituras? Por que nós vemos tanta distância? Obviamente porque essas pessoas não são crentes, não conheceram o Evangelho de Cristo Jesus, não entenderam o Evangelho e se valem da palavra de Deus em benefício próprio, porque a maneira como o próprio apóstolo Paulo descreve a si e os demais apóstolos são como aqueles que ele entende que Deus os colocou como que por último. E ele vai dizer, passamos fome, frio, vergonha, não temos lugar onde morar. É assim que o apóstolo Paulo descreve a si mesmo e a sua situação, bem como a de seus cooperadores e também dos demais apóstolos. Servos humildes. Esses eram os homens que de fato serviam ao Senhor com integridade de coração e que jamais se valeram da palavra de Deus em benefício próprio. Jamais se valeram da palavra de Deus pensando no seu enriquecimento, pensando em popularidade ou em poder. Esses eram homens dispostos de fato a servir a Deus até a sua própria morte. O texto das Escrituras, no verso 10, ainda nos diz assim, quando caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Mas perceba que a postura do apóstolo Paulo, mesmo diante de tanta opressão, mesmo diante de tantos flagelos e injustiça, a postura deles era de bendizer. Irmãos, nós temos muito a aprender com esses homens.
Nós temos muito a aprender com aqueles que de fato serviram ao Senhor Jesus no primeiro século da igreja cristã. Enquanto caluniados, esbofeteados, envergonhados e humilhados, eles bendiziam ao Senhor. Bendiziam ao Deus da sua salvação. Quantos de nós podemos dizer a mesma coisa? Quantos de nós podemos dizer que diante das vergonhas, da humilhação, da calúnia, nós procuramos reconciliação? Quantos de nós podemos dizer que diante das dificuldades da vida nós bendizemos ao Senhor? Quantos de nós? Nós temos de fato muito a aprender com esses homens. Muito a aprender com aqueles que de fato viveram pelo Evangelho e para o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha consciência de que a ele e aos demais apóstolos Deus havia reservado o sofrimento. Era essa a certeza que ele tinha para a sua própria vida. Num outro momento ele vai dizer, a única coisa que eu sei que me espera é cadeia e prisão. Mas ele estava completamente disposto a servir ao Senhor. Completamente disposto a servir como um servo, como um mordomo, como um dispenseiro, que agiria assim como o seu Senhor mandasse. No final da passagem, agora no verso 14 até o verso 21, Paulo vai se descrever e também descrever aos demais apóstolos como pais espirituais. 3 características que nós vimos: mordomos fiéis, servos humildes e também agora pais espirituais. E o apóstolo Paulo, a partir do verso 14 até o verso 21, ele vai dizer que a sua intenção em repreender e exortar os cristãos de Corinto não era de forma alguma para humilhá-los. Ele não queria isso, ele não queria expor esses homens à vergonha, mas ele de fato queria admoestar essas pessoas. Paulo os considerava como filhos na fé, como filhos, homens e mulheres que haviam sido gerados a partir da pregação do apóstolo Paulo, do Evangelho de Cristo Jesus, no meio da igreja de Corinto, no meio do povo de Corinto. Ele os tem como filhos amados. Essa é a expressão que ele usa nessa passagem. Filhos amados, eu não vos escrevi para vos humilhar, mas para vos admoestar como filhos amados que sois. É assim que o apóstolo Paulo se dirige àquelas pessoas. Ainda que esteja sendo de fato duro como ele é, nós podemos ver isso com clareza, ele o faz por amor. Não com a intenção de humilhar ou de expor, mas ele faz por amor para que eles se voltassem para a mensagem da cruz e para a palavra da cruz. Ele vai dizer assim, vocês poderiam ter muitos preceptores. E é interessante que a palavra preceptor no texto grego é a palavra paidagogos, que é a palavra da onde vem o nosso pedagogo. E naquela circunstância, o preceptor era aquele que tinha a responsabilidade debaixo da autoridade dos pais, em diversas situações contratados pelos pais, de instruir e bem como de repreender. E Paulo está dizendo, vocês podem ter muitas dessas pessoas no meio de vocês, mas eu vos admoesto como pai. E ele está dizendo que acima da autoridade daqueles que eram os preceptores, ele os exorta como pai. E é a ele que os cristãos de Corinto deveriam dar ouvidos. E aí, irmãos, eu abro um parênteses para fazermos uma aplicação que julgo ser pertinente a partir dessa passagem, mostrando que a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Os pais precisam ser zelosos quanto à educação de seus filhos, principalmente na palavra do Senhor. Isso não significa que pais não podem recorrer a auxiliadores, a pessoas que vão lhes ajudar. Mas a autoridade e a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Não estou dizendo, mais uma vez, que pais não podem recorrer à ajuda. Eles podem recorrer à ajuda. O que eles não podem é terceirizar a responsabilidade. O que eles não podem é dizer, ó, Estado, cria e educa meu filho. Igreja, cria e educa meu filho. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é dos pais.
E Paulo entende a sua responsabilidade como pai em instruir e também em admoestar aqueles que eram seus filhos na fé. E o que é interessante é que o apóstolo Paulo, como um pai dos cristãos de Corinto, ele quer que seus filhos sejam seus imitadores. Interessante nós pensarmos nisso, não é? Pais que têm a segurança de dizer para seus filhos, sejam meus imitadores. Os pais precisam ter essa segurança, por saber que se disserem isso e seus filhos seguirem os seus exemplos, serão homens de caráter, serão homens íntegros, serão homens de fé, inquestionáveis, que serão trabalhadores, tementes a Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, sejam, portanto, meus imitadores. Mas, em suma, o que o apóstolo Paulo quer não é que eles sejam meros imitadores do apóstolo Paulo, mas imitadores de Cristo Jesus. E no capítulo 11, no verso 1, Paulo vai dizer isso com muita clareza, quando ele diz, sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Olha como é interessante, porque no capítulo 3, Paulo vai dizer que o comportamento dos cristãos de Corinto eram como que de carnais. Paulo reconhece que eles eram cristãos, mas vai dizer que, embora eles fossem, eles viviam como se não fossem. E agora Paulo quer que eles tenham o seu comportamento e as suas atitudes transformadas. E que ao invés de se parecerem com carnais, se parecerem ou se pareçam com Cristo Jesus. Nós, como crentes, devemos refletir a Cristo, a partir do nosso comportamento e do nosso testemunho. Mas quando nós nos distanciamos da palavra, nós nos comportamos como carnais. O que as pessoas dizem a nosso respeito, ou de Cristo Jesus, quando elas olham para nós? Qual é o testemunho que nós damos? O apóstolo Paulo chama, portanto, os cristãos da igreja de Corinto a imitarem, portanto, a Cristo Jesus. Quando as pessoas vissem os crentes de Corinto, eles não deveriam simplesmente dizer, olha, lá vai os paulinhos, né? Mas eles deveriam dizer, pessoas que se parecem com Cristo Jesus. Eles refletem e são de fato a imagem de Cristo Jesus. Paulo vai chamar a atenção desses cristãos, seus filhos, para que, portanto, ao invés de se portarem como carnais, fossem, portanto, como que Cristo Jesus, ou evidenciassem a Cristo Jesus em seu próprio comportamento. E de uma maneira talvez didática, Paulo vai mandar Timóteo, enviar Timóteo para o meio da igreja, para lembrá-los a respeito da pregação e da própria vida e prática do apóstolo Paulo no meio da igreja. Paulo vai continuar e caminhando agora para o encerramento do capítulo, ele vai continuar exortando aqueles líderes que questionavam a sua autoridade, e ele vai dizer quanto a esses homens que, ensoberbecidos, duvidavam provavelmente de que Paulo iria até eles. Paulo vai dizer, não, eu vou até vocês, e aí eu vou conhecer não a palavra dos ensoberbecidos, mas o seu poder. E aqui Paulo está falando a respeito da influência desses maus líderes no meio da igreja. Paulo teria o conhecimento da dimensão ou da abrangência do prejuízo que essas pessoas haviam causado no meio da igreja. E em contraste com o poder destrutivo da palavra desses homens, Paulo vai nos apresentar agora a perspectiva do reino de Deus, que segundo ele não consiste em palavra, mas perceba que palavra aqui não diz respeito à palavra do Evangelho, mas aquela palavra arrogante que era característica dos maus líderes de Corinto. Ele vai dizer, mas o reino de Deus consiste em poder. Há uma outra passagem em que o apóstolo Paulo, ainda falando a respeito do reino, ele vai dizer que este consiste em pessoas que são dignas de Deus. E embora o texto não mencione explicitamente nessa passagem o nome de Cristo Jesus, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo tem consciência, quando ele fala a respeito do reino de Deus nesse texto, de quem ele está falando. E ele está falando de Cristo. Porque ele sabe que o regente deste reino, o rei sobre
o qual está toda a autoridade e governo da igreja, é o próprio Cristo Jesus. Aquele por meio de quem nós podemos entrar e participar desse reino. O único meio, irmãos, pelo qual nós podemos ser participantes do reino de Deus, é pela pessoa de Cristo Jesus. É pelo sacrifício de Cristo. É pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz em nosso lugar e em nosso favor. E é a isso que o apóstolo Paulo quer conduzir os cristãos da igreja de Corinto. A consciência de que não há mérito neles, de que não há mérito em seus líderes, de que não há sabedoria humana que lhes torne merecedores do reino de Deus e que não há prática humana, ética ou moral alguma que os torne merecedores do reino de Deus. Porque o único meio pelo qual nós podemos ser participantes desse reino é pela fé naquele que se entregou pela sua igreja, e é Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele encerra a passagem, portanto, de uma maneira muito dura, quando ele diz assim: o que vocês preferem? Ele já tinha dado a certeza antes de que iria até os coríntios e se encontraria com eles. Mas ele vai dizer assim: vocês preferem que eu vá de que forma? Que eu vá com a vara ou que eu vá com amor? É bem coisa de pai mesmo, né? Falando com o filho. Eu vou te repreender. Você prefere o quê? A vara ou o amor? E é assim que o apóstolo Paulo está se dirigindo aos cristãos de Corinto, dizendo que de fato iria e os repreenderia e os corrigiria se fosse necessário. Mas Paulo está dizendo que prefere muito mais ir a eles, aos crentes de Corinto, em amor, em mansidão, caso houvesse arrependimento. Esse é um texto, portanto, irmãos, que trabalha de fato muitos aspectos da vida da igreja, seja o aspecto moral e também o aspecto prático da vida cristã. Quanto aos líderes, o nosso zelo deve ser sobretudo pela palavra de Deus. E a nossa preocupação jamais deve ser ou estar na aprovação dos homens, pois nós estamos sujeitos a críticas e graças a Deus por isso. Mas a nossa preocupação deve ser de que no último dia sejamos encontrados pelo Senhor da Seara como fiéis, fiéis à palavra, fiéis à sã doutrina. Como líderes, há a responsabilidade sublime de zelarmos pela igreja de Cristo Jesus, seja com a vara ou seja com o amor. Mas como crentes, nós temos também a responsabilidade de andarmos na linha, de andarmos no padrão que o próprio Senhor Jesus estabeleceu para o seu povo, de andarmos de acordo em conformidade com a sua palavra, para que jamais nos desviemos ou ultrapassemos aquilo que está escrito. Irmãos, nós não precisamos de mais nada além das Escrituras. Ela nos é suficiente, ela é cabal. E nós não precisamos e nem temos a autoridade de ultrapassar aquilo que está escrito. Novas revelações? Desnecessário. Nós precisamos apenas das Escrituras. Não ultrapasseis o que está escrito na vida prática, na vida litúrgica, no seio da igreja. E o texto ainda nos mostra que, como um reflexo da centralidade da palavra nas nossas vidas, há, sobretudo, humildade e reconhecimento de quem nós somos. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos meros pecadores, que para entrarmos no reino do Rei Jesus, nós precisamos de seu sangue, daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O único meio pelo qual nós podemos adentrar a esse reino é pelo sangue de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Ele nos conduza à aplicação dessa palavra às nossas vidas.